nossa aula, que depois eu vou colocar lá no sistema. Eu não sei se vocês viram lá no sistema da faculdade já, que eu coloquei essas telinhas. O que eu preciso conversar com vocês, dar aula para vocês hoje? Sobre essas modalidades de contrato de trabalho, tá? Depois eu vou pôr essa aula de novo, quem não está presente não tem problema. Eu vou... Ah, meu Deus, espera aí, só um segundo. Que a minha filha não está aqui, meu marido está me perguntando aqui qual que era o nome do apartamento da menina que a minha filha está. Bom, vamos lá. Qual que é o assunto que a gente vai tratar hoje? Sobre os contratos de trabalho. O que eu acho importante vocês saberem? Acho importante vocês saberem, não especificamente o que está na lei, assim, claro, o que está na lei, porque assim, o que está nessas telas de PowerPoint é exatamente a reprodução do que a legislação fala, tá? Que é a CLT. E a gente tem algumas alterações que vieram com a reforma trabalhista, então a gente tem uma certa flexibilização nesses contratos de trabalho. Então, eu tentei trazer, eu trouxe aqui na tela de PowerPoint os contratos de trabalho de acordo com o que a CLT fala. Que vocês vão ter isso, né, registrado, tá? Eu poderia falar para vocês baixarem a CLT, mas enfim, vocês não são os advogados, não estão entendendo lei, você tem que entender a informação para trabalhar como gestores de RH, tá? Então, quando eu falo contrato de trabalho, eu estou falando a todos aqueles que são regidos pela CLT, Consolidação da Legislação Trabalhista, tá? Embora vocês vão perceber aqui nessas telinhas que a gente vai falar de modalidades de contrato de trabalho que não são de relação de emprego, que são de relação de trabalho. É o que a gente vai ver no autônomo, que a CLT já considera, vai falar que da cooperativa que não tem vínculo de emprego, tá? Então, é interessante vocês perceberem que, embora as regras dos contratos de trabalho regidos pela CLT são de relação de emprego, existe já na legislação trabalhista essa alteração, esse reconhecimento dos contratos de trabalho que não falam somente em relação ao emprego, e sim como um contrato de trabalho mais amplo. Então, vocês vão ver o seguinte, vamos lá, essa tela que está aqui na frente de vocês, do artigo 442 da CLT, que fala que o contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Deveria até ter grifado aqui a relação de emprego, eu me esqueci. Vou grifar agora, tá? Então, tá falando o seguinte, olha, uma relação de emprego, ela pode se dar de forma expressa, que é escrita, que é através, né, daquilo que foi previamente combinado, acordado, quais são as regras, ou então de forma tácita. O que é tácito? O tácito é assim, nenhuma das partes, nem o empregado nem o empregador, falou que está contratado. No entanto, deixou fazer. É a história, quem assistiu minha aula algumas semanas atrás, que eu não me lembro, que a gente fez, é a história da moça que mora, da mulher que mora em frente à casa da minha mãe, que varre a rua da igreja, lá na igreja, onde cai um monte de folha. Então, assim, ninguém falou para ela fazer isso, ela faz, mas ninguém falou que não pode fazer. Então, assim, isso ficou tacitamente, né, digamos assim, subliminarmente, né, acordado. Ele não falou que não, o dono da igreja lá, o pastor da igreja, dono da igreja é engraçado, né? O pastor da igreja não falou que não pode e ela não falou que não ia fazer. Então, ela vai lá e faz na espera de uma remuneração. Isso é muito complicado hoje em dia, tá? Mas está escrito na CLT. Muito complicado porque, assim, todo juiz hoje pede exatamente que seja escrito. Então, assim, nenhum RH, nenhum gestor de recursos humanos vai vai orientar a empresa a fazer um acordo tácito, né? Por quê? Porque se você faz um acordo tácito, você tem um risco muito grande,
tá? Professora, isso Diga. entra a proposta? A proposta de trabalho é interna de cada empresa ou é algo... Não, a proposta de trabalho, assim, a proposta é um pré-contrato. que a gente Concorda, assina Carol? também? Sim, que a gente assina ali naquele momento. Mas é um pré-contrato. A proposta é assim, Ah, olha, a tá. minha proposta é essa. Eu quero Uhum, trabalhar tantas horas de tal forma. Então, assim, isso é um pré-contrato. Você tem que ter, ah, a tá. empresa tem que ter um de acordo, um de aceite. Aí, se você tiver um de acordo ou um aceito, um e-mail que fala assim, ok, comece tal dia, isso já significa que o Uhum. contrato foi feito. Ah, Concorda? tá. Sim, Concorda? Entendeu? concordo. Entendi. Então é isso que tem que tomar cuidado, tá? Ótima pergunta. Tem que perguntar isso mesmo, porque assim, a lei fala uma coisa, mas na prática vocês vivenciam muitas outras situações, Uhum. entendeu? Então é isso, esse liame, né, do que é na prática é importante de ser observado, tá? Aí, nesse artigo 442 da CLT, é que é um artigo, é uma parte da CLT que fala sobre as formas de contrato de trabalho, entendeu? Que vocês precisam saber, basicamente, o fundamental dessa aula é entender que existe contrato de trabalho por prazo determinado, por prazo indeterminado, e agora, com a reforma trabalhista, a gente tem um contrato de trabalho intermitente, tá? Que eu vou chegar lá e vou dar exemplo para vocês. Bom, o parágrafo único desse artigo 442, ele fala assim, olha, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre esses os tomadores de serviço daquela. Gente, isso aqui foi inserido em 1994. A CLT é da década de 60. Isso aqui foi assim, funciona até hoje no nosso país, funciona dessa forma. Um deputado específico lá do Rio Grande do Sul viu uma realidade de uma cooperativa de trabalho, de quem não é limpadores, o pessoal que varria rua, recolhia lixo, desculpa, esqueci o nome específico, e via que tinha muita condenação trabalhista contra essa cooperativa e contra o tomador de serviço, que o maior tomador de serviço dessa cooperativa era o contratante, né? Era a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e propôs esse projeto de lei para incluir esse parágrafo único no 442 da CLT. Basicamente, ele fala o seguinte, olha, se você presta serviço por intermédio de uma cooperativa, você não forma vínculo de emprego com aquele que contrata a cooperativa, tá? Foi uma forma de minimizar as reclamações trabalhistas nessa época das sociedades, em relação às sociedades cooperativas. Isso deu certo? Na verdade, assim, isso deu certo lá em 94, porém, vocês lembram que a gente estudou que no direito do trabalho o que prevalece não é o que está escrito, mas é o contrato realidade, né? Ou seja, lembra, primazia da realidade, é aquilo que realmente acontece. Então, assim, se um cooperado que não é empregado, ele é sócio, ele é dono e usuário da cooperativa, prestasse serviço por intermédio da cooperativa e mesmo assim ingressasse com a reclamação trabalhista, o judiciário trabalhista vai falar assim, olha, o que prevalece é se ele sabe se ele é empregado ou se ele é cooperado. Então, muitas empresas, né, inclusive a Prefeitura de Porto Alegre, no caso, foram condenadas ao vínculo de emprego, tá? A pagar a relação, o vínculo empregatício. E muitas não. Então, assim, depende da natureza da cooperativa. Então, eu não posso falar assim, todas as cooperativas de trabalho são fraude. Isso é generalizar demais, entendeu? O fato existe esse parágrafo único que tende da CLT, que tende a deixar claro que uma coisa é a relação de emprego via CLT e a relação de trabalho via cooperativa, que não forma vínculo de emprego. Assim como a gente vai ver a relação do trabalho autônomo, assim como a gente viu a relação do trabalho eventual, assim como a gente viu a relação do estagiário, tá?
que não tem aquele vínculo de emprego. E tem uma discussão de que isso é ineficaz, enfim, depende muito da demanda, do caso concreto, para a gente analisar. Mas é importante vocês saberem que isso está na CLT. Bom, esse artigo, esse 442A, é assim, no direito existe uma lógica de que a lei sempre é atualizada. Como eles não vão renumerar todos os artigos da lei, eles criam essas letras, tá? Então, assim, esse 442 já existia, criaram o parágrafo único. Aí fizeram uma inclusão lá em 2008 dessa questão do tempo de experiência. Então, colocaram 442A, tá? O que ele fala? Ele fala assim, olha, para fins de contratação, o empregador exigirá do candidato a emprego uma comprovação de experiência por tempo, não exigirá, não pode exigir do candidato a emprego a comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses. É aquilo, né? Inflaram os anúncios por vagas com tempo, assim, eu preciso de 10 anos de experiência, 20 anos de experiência, 15 anos de experiência. Aí colocaram na lei que não pode. Então, assim, isso funciona na prática? A Carol não está aqui vendo, talvez ela esteja ouvindo, mas assim, isso na prática, nenhum anúncio pode ter essa questão de tempo superior a 6 meses de experiência. Mas na prática, quem trabalha com RH de fato, dá um jeito de, no processo seletivo, fazer essa seleção da experiência. Mas, assim, em termos legais, isso não pode prevalecer. Tá? Isso é importante você saber. Então, assim, vocês que vão trabalhar com recursos humanos, com talvez processo seletivo, saibam que a lei não permite. Então, vocês têm que fazer de uma maneira subliminar um processo seletivo que vocês consigam, na verdade, detectar a experiência da pessoa maior do que os 6 meses. Sim. Mas porque legalmente você não pode. Diga, Por Carol. isso que às vezes que lá na empresa eles fazem testes, né? Uhum. Não sei se você já ouviu falar no DISC, que é o teste de personalidade. Sim. E o de inglês. Sim. Que eles pedem. Então. Eles fazem um teste antes da proposta, a gente faz um processo, aí a gente já consegue avaliar um pouco ali o candidato, se ele, você vê pelas características que ele coloca, se ele ele tá hábil ou não daquela Então, sabe o que é interessante? Vocês perceberam o seguinte, nem sempre o que a lei fala é aquilo que você consegue se adequar à realidade, entendeu? Mas assim, o gestor, né, o que toma a decisão, ele precisa saber a lei, entendeu? Porque assim, eu como advogada, por exemplo, vou questionar a empresa se ela colocou num anúncio a experiência superior a isso. Mas a gente sabe que você tem outras maneiras, tá? De verificar essa experiência. Porque eu sei, para determinadas vagas, você precisa de uma experiência maior, né? Isso é mais a questão, assim, de garantir uma certa empregabilidade, que é uma questão que a lei tem que prevenir, tem que garantir, tá? Bom, olha só, dentro dessa seara ainda tem uma alteração que foi feita agora com a reforma trabalhista de 2017 da contratação de autônomo, tá? Eu sou de uma época que as empresas não contratavam autônomo de forma alguma, porque o autônomo, se contratado pela empresa, primeiro que ele teria um custo previdenciário muito maior, e segundo, que a empresa acabava tendo que regularizar tudo isso e ela corria o risco do vínculo de emprego. Agora, em 2017, com a reforma trabalhista, se inseriu mais uma letra no artigo 442 da CLT que fala, ó, a contratação do autônomo cumprida por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT. Então, o que a reforma trabalhista veio e falou? Falou assim, olha, autônomo não tem vínculo de emprego, desde que respeitada as formalidades. Que formalidade é essa? A empresa pode contratar um autônomo? Pode.
desde que ela recolha adequadamente a questão da contribuição previdenciária como contribuinte individual, desde que ela não aplique todos os pressupostos do vínculo de emprego. Então, contrato para um projeto, contrato para um trabalho, tem o gestor do serviço, mas não especificamente, eu trabalho com a subordinação hierárquica ou jurídica, o vínculo, a dependência econômica. Então, assim, eu posso até trabalhar de forma exclusiva, mas eu não posso trabalhar 5 anos de forma exclusiva para a empresa. Porque significa o quê? Que a empresa maquiou o vínculo de emprego, né? Então, assim, normalmente, o que é um autônomo? O autônomo é aquele que trabalha por conta própria, aquele que não tem horário para cumprir, aquele que vai desenvolver um projeto, um consultor, um pintor, um pedreiro, tá? Desde que a empresa respeite essa regulamentação, digamos assim, ela pode acontecer. Então, assim, isso antes de 2017 era um risco muito grande para o vínculo de emprego. A partir da reforma, eu sei que eu tenho muitos casos desses, judiciais, inclusive, que eu não consigo vínculo de emprego. Tá? Por quê? Porque a lei permite a contratação de um autônomo. Então, isso está na CLT. Isso é importante vocês saberem. Porque muito analista de recursos humanos, muito gestor de recursos humanos, vai achar que é um grande risco para a empresa. Só que é importante vocês saberem que já está na lei essa permissão. Tá? Professor, uma dúvida. Diga. Pode falar, pode perguntar. Isso de contratação autônoma é diferente de terceiro, né? Quando você tem um funcionário terceirizado. Ah, sim, porque o terceirizado é via empresa de terceirização. O terceirizado, ele é empregado, exatamente, o terceirizado, ele é empregado de alguém. Ele não é da empresa, tá. ele é empregado de outra pessoa, só jurídica. Para a empresa. Exato. Ah, tá. Agora, o autônomo não, ele é pessoa física, ele não tem proteção de empresa nenhuma, entendeu? Entendi. Entendeu a diferença? Entendi, obrigada. Imagina. Vamos lá. Agora chegou aqui. Artigo 443 da CLT. O que ele fala? Ele fala sobre as espécies de contrato de trabalho, que esse é o tema, é o cerne da nossa aula, tá? Então, ele fala assim, olha, o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, a gente já viu isso, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado, indeterminado ou para prestação de trabalho intermitente. Então, isso aqui, esse trabalho intermitente foi acrescido na reforma trabalhista em 2017, tá? O que é isso? Então, assim, eu tenho 3 modalidades de contrato de trabalho: determinado, indeterminado e intermitente. Só para vocês entenderem, a regra é o indeterminado, que o empregador decide quando vai cessar, tá? Agora, o que não significa que eu não posso, eu, empregador, contratar por um período específico, por conta de uma necessidade específica, tá? Então, assim, a gente conhece, nós estamos muito habituados com os contratos de trabalho por prazo indeterminado, que o empregador decide rescindir esse contrato e indenizar o trabalhador, tá? Porque por motivação do próprio empregador, desde que ele indenize. Agora, é importante vocês saberem que a legislação trabalhista prevê outras modalidades. Quais são hoje? O determinado, tá? E o intermitente. Então, a ideia da aula de hoje é discutir isso. Aonde está isso? Então, vamos lá. No próprio artigo 443 da CLT, no parágrafo 1º, fala o que é prazo determinado, tá? Então, olha só, o que é prazo determinado? O nome já fala, determinado. Eu fixo um prazo para executar o serviço, tá? Tá ali, ó, considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou da execução de serviço específico, ou ainda da realização de certo acontecimento. Então, vamos lá, o que é isso? Olha só, eu tenho algumas possibilidades. Primeiro, eu tenho um hotel de inverno que trabalha com lá
a gente não tem neve, mas de repente, vamos lá no sul, né, que só trabalha na estação climática no inverno, tá? Porque oferece esqui, sei lá, porque oferecem situações que permitem... Ah, tá bom. É minha filha, desculpa. Porque oferecem situações que só permitem de ser operadas no inverno, tá? Então, oferece esqui, oferece, sei lá, chá, né, café colonial, igual tem lá no sul, tá? Então, assim, é um hotel que ele só opera de maio até setembro, porque depois é verão, né? Então, assim, significa que a atividade econômica desse hotel é só no inverno. Vamos pensar numa coisa mais fácil para a gente entender, que é o nosso verão, né? Vamos pensar um resort no Nordeste que só opera na alta temporada, onde o tempo é seco, onde não chove e onde só tem sol, tá? Então, assim, a atividade empresarial é de caráter transitório. Só opera no verão ou só opera no inverno. Então, inclui aqui, eu posso fazer um contrato de trabalho por prazo determinado para a pessoa trabalhar nesse hotel, para ser o recepcionista do hotel, para ser o garçom do hotel, para ser a camareira do hotel. Então, assim, o meu contrato de trabalho é de 6 meses. Eu só trabalho 6 meses por ano. Significa que os outros 6 meses eu tenho disponibilidade para fazer um outro trabalho, tá? Ou empresas que só trabalham para fazer ovo de Páscoa. Ou, sei lá, Dia das Mães, que é o que aconteceu agora, tá? Então, assim, o que o parágrafo 2º desse artigo 443 da CLT fala? Que o contrato por prazo determinado, ele só vai ser válido se existir um serviço de natureza transitória, de natureza que eu consiga pré-determinar o prazo. Então, assim, eu vou contratar um mestre de obra com vários pedreiros. Eu empregadora, contrato para fazer uma obra na minha residência. Então, eu tenho uma estimativa de que essa obra vai demorar 5 meses, tá? Então, eu posso contratar? Posso. Eu me incluo nessa situação da letra A do parágrafo 1º. Contrato de trabalho por prazo determinado de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então, eu preciso da obra, eu preciso da pintura, mas assim, a minha casa não vai ficar em reforma por prazo indeterminado. Tem um tempo para começar e para terminar. Mesmo que eu altere esse tempo, mas não tem problema. Depois, atividades empresariais de caráter transitório. É isso que eu mencionei. O hotel de verão, o hotel de inverno, a empresa que só funciona para fazer ovo de Páscoa, tá? E, por fim, a questão do contrato de experiência. Então, professora, quer dizer que o contrato de experiência ele tem prazo determinado? Sim. O contrato de experiência, veja bem, não são 3 meses, cuidado, a lei fala de 90 dias, tá? Podendo ser renovado uma única vez. Então, assim, dentro desses 90 dias, eu posso estabelecer 45 dias renovado por mais 45. Então, assim, o que é o contrato de experiência? Ele é um contrato que tem um prazo específico para a gente desenvolver essa experiência. A hora que passar os 90 dias, o que acontece com o contrato de trabalho de prazo de experiência? Ele se torna um contrato de trabalho o quê? Por prazo indeterminado, certo? Por quê? Porque os 90 dias passou, venceu. Por isso que não precisa assinar outro, né? Exatamente, porque ele automaticamente se transforma num contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, assim, enquanto existe... Oi? Era normal? Uma época eu trabalhei numa empresa que a gente assinou quando entrou. Aí, quando passou o período, a gente assinou outro. Foi no meu primeiro emprego.
Aí a gente teria que ver o caso concreto, como é que foi assinado esse contrato, mas em tese, você deve ter assinado outro porque a empresa assim exigiu, mas assim, lembra que o contrato pode ser escrito ou tácito, expresso ou tácito? Uhum. Então, assim, os contratos de experiência que não se transformam em contrato por prazo indeterminado, tacitamente se transformam por prazo determinado. Deve ter sido o que aconteceu na sua empresa, entendeu? A empresa deve ser tão rigorosinha com essas, né, com isso, que assim que venceu os 90 dias, ela deve falar assim, não, vamos fazer o contrato por prazo indeterminado, é o contrato de trabalho. Agora, o contrato de trabalho, de experiência, melhor, desculpa, que não foi, eu não tenho como renovar o contrato de experiência, entendeu? Ele se transforma automaticamente, a hora que passar os 90 dias, ele automaticamente ele vira indeterminado, tá? Tá. Pessoal, eu infelizmente fui alertada pelo tempo, mas assim, basicamente eu tô na tela 6. Eu consigo encerrar isso só para falar o que é a modalidade nova de contrato de trabalho que foi acrescida em 2017 com a reforma trabalhista, essa modalidade de intermitente, tá? Olha o que fala o parágrafo 3º desse artigo. Fala assim, olha, intermitente é o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua. Essa questão do não contínuo aqui, ó, é o mais interessante. Vou até mudar a cor para gente, para fixar, tá? Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e inatividade determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado ou do empregador, exceto para aeronautas. Eu vou dar um exemplo que eu acho que eu tenho tempo e vocês vão entender, que é um exemplo meu. O ano passado, no meio do ano passado, eu fui contratada por uma faculdade para dar aula para uma turma de legislação tributária, aula de legislação tributária, que é uma coisa que eu faço, para dar aula para uma turma de um curso novo de processos gerenciais, mas que assim, é uma turma semestral. Essa turma, esse primeiro semestre, não tem essa matéria. Então, o que a faculdade falou? A faculdade falou assim, olha, professora, a gente vai fazer um contrato de trabalho com a senhora intermitente, porque eu já sei que eu não vou ter a turma no ano que vem. Só que eu sei que eu vou voltar a ter a turma no segundo semestre de 2020. Eu sei que primeiro semestre de 2020 eu não tenho a turma, mas eu sei que eu tenho a turma no segundo semestre de 2020. Então, assim, eles me contrataram por experiência? Não. Me contrataram por prazo indeterminado? Não. Eles me contrataram por contrato de trabalho intermitente. Fizeram o meu registro, só que eles não me pagam esse semestre, porque eu não estou dando aula. Então, assim, eu só recebo se eu for dar aula, entendeu? Ou seja, a minha prestação de serviço é de acordo com a demanda e eu fico à disposição do empregador, esperando o empregador me chamar. Pode ser que agora, no meio do ano, eles não formem a turma, aí eles falam assim, não, a gente não tem turma, então a gente vai rescindir esse contrato. Ok. O que significa que eu vou ter direito a receber minhas férias de 6 meses trabalhados proporcional, meu fundo de garantia de 6 meses trabalhados proporcional. Então, assim, eu não estou dando aula, mas eu trabalhei 6 meses no ano passado, em 2019, e que eu tenho o direito de receber tudo proporcional, tá? Então, assim, essa forma de contrato de trabalho é uma modalidade nova. Claro que tem uma série de regrinhas que estão nas telas seguintes, a gente pode retomar isso na aula que vem, tá? Que fala especificamente assim que o empregador tem que convocar com um dia de antecedência para prestar o serviço. Ainda está em experiência essa modalidade, mas é importante vocês saberem que isso é novo. Isso está vigente na lei desde 2017 só, em termos de legislação, isso é muito pouco tempo, e veio acrescentar, porque assim, antes eu dava essa aula falando assim, olha, as modalidades do contrato de trabalho. Contrato de trabalho por prazo determinado e por prazo indeterminado. Determinado, o que é?
por conta da atividade transitória da empresa, por conta da atividade temporária a ser desenvolvida, ou contrato de experiência. Então, esses são os 3 modelinhos de contrato por prazo determinado. E encerrava por aí. Mas agora a gente tem mais um terceiro, que é o intermitente, tá? Então, o que eu peço? Que vocês leiam as próximas telas, por gentileza. Elas estão lá no sistema. Eu coloquei uma apostilinha sobre cálculo, mas que explica, que eu já tinha colocado na outra aula de revisão, mas explica esse contrato de trabalho por prazo determinado, de acordo com a CLT. Eu coloquei um artiguinho de um guia trabalhista de 2 paginazinhas e um Word sobre o contrato de trabalho intermitente. E aí coloquei só umas perguntinhas no fórum para vocês saberem diferenciar, tá? Não adianta eu querer continuar a especificar mais isso, porque é mais importante que vocês consultem as telas e vocês tentem responder por fórum e fixem essas 3 questões, porque senão eu vou ficar falando, e a gente já está, praticamente já são 9 horas, e vocês também, a gente cansa, né? Eu tô bem, mas assim, todo mundo, a gente está numa situação de muita vulnerabilidade. Eu prefiro, a menos que vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição. Pelo WhatsApp agora, vocês como se comunicam com a Carol, pelo meu WhatsApp da minha filha, que eu estou usando, que ela já entrou aqui pedindo para pegar o celular, né? Porque precisa ver TikTok, né? Essa é outra geração. Eu vou colocar essa aula lá no sistema e eu fico à disposição. E semana que vem eu posso abordar um pouquinho das dúvidas e tocar já outro assunto, porque a gente tem muito pouca aula ainda pela frente, infelizmente. Tudo bem? Vocês têm um minutinho ainda para perguntar. Pergunta, Carol. Pergunta, André. Eu ia perguntar. Beatriz. Me pergunta durante a semana pelo Zap, que eu estou à disposição, tá? Tá bom. Patrícia, pergunta? Não, tá tranquilo. Por enquanto tá. Tá. Patrícia, Então, eu não esqueci de você. Me manda os dados da sua amiga, tá? Tá. Por favor. Tá bom, então, pode deixar. lá no fórum a gente só coloca referente a essa parte que a gente teve agora, que é no fórum eu perguntei assim, para vocês conseguirem diferenciar o que é um contrato de trabalho por prazo determinado, o que é um contrato de trabalho por prazo indeterminado e o que é um contrato de trabalho por intermitente. Então, assim, nas telas vocês têm a resposta, tá? Pode até dar exemplo, tá? Mas não é nada demais. Eu não quero que vocês extrapolem, porque eu vou considerar a participação no fórum, tá? Eu não vou dar atividade, eu vou tentar não dar atividade, porque eu acho que vocês têm muita informação. A menos que eu converse com o professor Carlos, ele exija, tá? Mas eu prefiro colocar a participação no fórum e pensar como é que eu vou trabalhar com essa prova. Porque é 4 de junho. Teve alguns professores que falaram de trabalho, assim, que vão passar um trabalho para complementar a nota. Tá. Eu não sei se é geral, se é para todos, ou se é só o professor específico. Então, eu vou me informar, Carol, porque como essa semana tem esse negócio da clonagem do meu WhatsApp, do falecimento do meu pai, eu vou me informar essa questão das notas, inclusive, que se eu fiz alguma coisa errada e tal. E a gente, semana